Bom, boa noite, professor, meu irmão Felipe. A respeito do trabalho, né, sobre o livro Nascido de Novo, esse livro é muito interessante. Eu já tinha lido ele uma vez, mas não me recordava. Aí quando o irmão postou, aí eu comecei a ler e comecei a lembrar dele novamente. Eu notei nele, a primeira vez que eu li, eu fiquei meio assim, meio perdido, né? Aí na segunda vez agora que eu li novamente, aí eu já me habitualizei com ele e me centrei na ideia, né, no raciocínio do livro, no raciocínio do discurso dos dois, né, tanto de Erasmo de Roterdã, né, e de Martinho Lutero, que é esse diálogo entre os dois sobre o livre-arbítrio, né, que Erasmo defendia, e a eleição, né, a predestinação ou a eleição que Martinho Lutero defende. É interessante que traz esses dois tipos. O livro traz durante o livro todo traz essa discussão entre os dois, né? Um tentando convencer o outro a respeito do pensamento deles. É muito legal, interessante esse livro a respeito disso aí. Essa é uma discussão também que é interessante, que ela não fica só nesse livro, é um livro escrito há tanto tempo atrás, né? E hoje em dia ainda continua com o mesmo debate nas redes sociais, até mesmo dentro de igreja, dentro de própria algumas, não só de algumas igrejas, mas das igrejas mesmo em si. Eu mesmo tenho colegas meus que participam do Evangelho Quadrangular, que se dizem calvinista ao extremo, outros se dizem arminiano, e tem aquele debate entre eles, mas não chega num conciso. O interessante, isso é muito interessante. Eu, particularmente, como eu tinha dito na aula, né, que a gente teve, eu gosto de trabalhar com as duas. Eu não puxo a sardinha, né, que nem um ditado popular para um lado nem para o outro. Eu gosto de trabalhar com as duas. Por quê? Porque foi, como eu disse, né, a predestinação ou a eleição, o calvinismo defendido por João Calvino, que é a teoria do calvinismo, me dá a certeza da salvação, me dá a certeza que eu estou salvo, porque você lembra de textos bíblicos que falam assim, pô, lá eu te escolhi desde o ventre de tua mãe, foi eu que te escolhi, eu te chamei. Então eu acho muito interessante esse lado que a Bíblia fala. Mas por um outro lado também, a Bíblia dá margem para a gente ficar em cima da predestinação, né, defendida por Jacob e Armênios, né. Então, a gente fica nesse meio termo. Eu gosto de trabalhar com as duas, por quê? Porque, como eu disse, né, a predestinação me dá a certeza, já meu Deus, eu confundo direto isso aí. O livre-arbítrio, ele me dá o limite, ele me dá o freio, fala assim, não, até aqui você vai, ou seja, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, como Paulo dizia, né? Eu gosto de ficar em cima. Falar, pô, então irmão, você é meio termo, você fica em cima do muro. Não, eu gosto de trabalhar em cima das duas porque a Bíblia dá margem para as duas. Se ela não desse margem para as duas, aí beleza, né? Porque o que passar, porque eu creio da seguinte forma, o que passa da Bíblia para mim já faz parte do maligno. E se você pensar desta forma, o que acontece? Elas são duas linhas paralelas. Se você pegar ali um trilho de trem, se você olhar do lado, você vai ver que são dois trilhos, um de cada lado, que sustentam o vagão. Mas se você olhar no horizonte, esses dois trilhos, eles vão chegando na frente, eles se unem. Então, eu acho interessante isso aí. Inclusive, até esse argumento que foi falado aqui foi até dito pelo Augusto Nicodemos, um pastor que eu acompanho, gosto muito das pregações dele e de outros pastores também que defendem essa teoria, né? Mas são duas linhas para mim que atenuam para mim, que me dá mais certeza, me dá mais gosto. Eu gosto de trabalhar assim, desta forma, e gosto de ensinar desta forma também. E com relação ao que me chamou mais a atenção, eu relatei que ficou na página 68, apenas dois argumentos ali, né? Fica no argumento 1 e no argumento 2 da página 68, que é o método em que Erasmo, Martinho Lutero falando para Erasmo, você usa um método que procura pôr medo nas pessoas, pôr aquela cisma nas pessoas a respeito de forçar as pessoas a entender aquilo que você quer, com vários textos em cima daquilo lá. E da outra forma, no argumento 2, Martinho Lutero falando para ele foi o seguinte, e outra, você cria formas de interpretar. E o que eu vejo muito hoje em dia, se você traz à luz hoje
ao século XXI, tem muitos pastores, tem muitas pessoas, tem muitos supostamente crentes que pegam certos trechos das Bíblias isoladamente, pegam um versículo isolado e começa a impor uma doutrina em cima daquilo lá, obrigando as pessoas a seguir uma coisa que não tem fundamento bíblico, não tem um dogma bíblico, não tem uma fundação baseada no que a Bíblia está falando. Então, isso é uma margem de erro muito grande para as pessoas errarem inconscientemente. Se a pessoa não tem o interesse de uma leitura de um livro bom, uma leitura de uma Bíblia boa, uma leitura de uma boa interpretação, ouvir umas boas pregações, ouvir bons sermões, acaba acontecendo que a pessoa acaba errando inconscientemente, porque a pessoa ela entende, ela pega aquilo, ela compra aquela ideia que o pregador está passando e acaba errando inconscientemente, fazendo com que certas heresias são criadas dentro da igreja, certos grupos de heresias dentro da igreja, que é um absurdo. Então, para mim, o que este livro me traz é isso aí, esse pensamento em si, essa discussão que gera vários anos entre essas duas teorias, né? E o trabalho que eu gosto de realizar em cima dela, do pensamento que eu gosto de ter em cima dela, e este pensamento que me chamou a atenção na página 68 a respeito dessa interpretação que nós temos que ter, que a interpretação ela tem que ser fiel à palavra de Deus, a interpretação ela tem que ser feita em cima do que a Bíblia diz, não do que pensamentos que a gente acha, que a gente pensa, ou um sonho que você tem, você interpreta, não, vai ter que ser dessa forma assim. Creio que seja isso aí, espero que o irmão goste, ficou um pouquinho extenso, que infelizmente eu gosto de falar um pouco muito, viu, pastor? Mas fique na paz aí, que Deus abençoe o irmão em Cristo Jesus, amém?